Olá amigos antenados do meu canal, é uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. Desde já te peço que se inscreva, deixe seu like. Hoje irei concluir uma parte da história da Fórmula 1, então pegue seu café e se prepare para continuar a nossa aventura. A década de 1960 ficou marcada pelo domínio britânico na categoria. Essa década presenciou o surgimento de grandes nomes do automobilismo inglês, como Graham Hill, Jim Clark, John Surtees e Jack Stewart. Juntos, eles ganharam 6 títulos entre 1961 e 1970. Foi nessa época que também foi criada uma grande equipe da Fórmula 1, a Lotus. Em 1967, 4 das 12 corridas da temporada já eram disputadas fora da Europa. Grandes prêmios foram disputados na África do Sul, Canadá, México e Estados Unidos. No ano seguinte, uma fabricante de motores de fora da Europa ganhou o campeonato pela primeira vez, a americana Ford, que era quem equipava os carros da Lotus. A Ford trouxe para a Fórmula 1 os motores V8, uma configuração de motor de combustão interna, em que 8 cilindros estão dispostos em 2 bancadas de 4 cilindros, o que proporcionou uma hegemonia entre 1968 e 1982, na qual a Ford ganhou 12 dos 15 campeonatos naquela época. Outra invenção dessa década foi a configuração do cockpit, o banco onde os pilotos sentam-se, de modo que os pilotos ficassem mais inclinados. Antes, eles sentavam-se em uma posição de 90 graus. Nessa década, também surgem os primeiros carros com aerofólio traseiro, o que trouxe uma grande evolução na parte aerodinâmica. A década de 1970 foi bastante movimentada na Fórmula 1, com inovações nos carros, duelos memoráveis e pilotos que entraram para a história. Além disso, a Ecclestone comprou a equipe Brabham em 1971. Nessa década, os nomes de destaques foram Gilles Villeneuve, Niki Lauda, James Hunter, George Scheckter, Alan Jones, Mario Andretti e o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi correu na Fórmula 1 entre 1970 e 1980, vencendo os campeonatos de 1972 pela Lotus e 1974 pela McLaren. Já no ano de 1975, ele tomou uma decisão considerada ousada, abandonou a melhor equipe da Fórmula 1 na época para fundar com seu irmão a equipe Copersucar Fittipaldi, a primeira e única equipe brasileira na Fórmula 1. Não obteve muito sucesso e fechou as portas em 1982. O austríaco Niki Lauda foi o grande destaque da década de 70. Ele ganhou os campeonatos de 1975 e 1977 pela Ferrari. Em 1976, ele perdeu o campeonato para o inglês James Hunter após sofrer um grave acidente que quase lhe custou a vida. Lauda e Hunter protagonizaram várias disputas na pista, o que inspirou o filme Rush, de 2013. O austríaco também ganhou o campeonato de 1984 e trabalhou nas equipes Jaguar na década de 2000 e Mercedes na década de 2010. Em 1977, a Renault trouxe para a Fórmula 1 os motores turbo, que ficaram na categoria até 1988. As equipes também investiam mais na aerodinâmica, visando o desenvolvimento do efeito solo. O ar empurra o carro para baixo, deixando-o mais preso ao solo, o que aumentava sua velocidade. Porém, tanto o motor turbo quanto o efeito solo foram banidos da categoria na década de 1980, principalmente depois de acidentes mortais como o do canadense Gilles Villeneuve em 1982. A década de 1980 é a de maior sucesso do Brasil na Fórmula 1, com 5 títulos. Em 1981, 83 e 87 com Nelson Piquet, em 1988 e 1990 com Ayrton Senna. Piquet ganhou seus 2 primeiros títulos pela Brabham e o último pela Williams. Seus principais rivais eram Keke Rosberg, Carlos Reutemann, Alan Jones, René Arnoux, Alain Prost e Nigel Mansell, além de Ayrton Senna. Os maiores campeões da década foram Nelson Piquet e o francês Alain Prost, que também conquistou 3 mundiais, em 1985, 86 e 1989. Piquet era um forte adversário de Prost, mas o principal rival do francês foi outro brasileiro, Ayrton Senna.
a rivalidade entre Senna e Prost é considerada a maior da história da Fórmula 1. Ayrton Senna chegou à McLaren em 1988 para ser companheiro de equipe de Prost, que já era bicampeão da Fórmula 1. O ídolo brasileiro havia se destacado em equipes menores e viu na McLaren a grande chance de vencer Prost. Nos 2 anos em que ambos pilotaram por ela, cada um venceu uma vez. Senna em 1988 e Prost em 1989. Em 1990, o piloto francês foi para a Ferrari e não conseguiu rivalizar com Senna, que continuou na McLaren, e neste ano venceu o campeonato mais uma vez. E chegamos ao final de mais um episódio. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Peço que se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário, é tudo de graça. E nos vemos no próximo episódio dessa linda história, se assim o nosso bom Deus permitir. Valeu!